Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Batcaverna. E aí, você já assistiu The Batman? Com certeza eu aposto que mais de uma vez. E chegou a hora, né, daquele vídeo de quando sempre tem um vídeo aí da DC, da gente falar, né, do final, né, das pontas soltas ou do que foi resolvido aqui nesse filme. Pelo próprio título do vídeo, né, eu vou falar de vários pontos aqui então que são de spoilers, e então eu vou trazer aqui as principais dúvidas, né, aquelas coisas que muita gente tava pensando ao longo dos trailers. Será que tal coisa vai acontecer? Como é que se resolveu tal coisa? E no vídeo de hoje então eu vou explicar, né, falar aí dos principais mistérios e do que foi tratado então aqui no filme do The Batman. Será que tinha um vilão secreto? Tinha mais de um charada? A família Wayne era corrupta? Vou explicar tudo isso então no vídeo de hoje. Bora então pra abertura. E galera, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, né, já vai deixando aí o seu bate-like e também o seu bate-comentário, que ajuda sempre aqui os nossos vídeos do canal. Comenta aqui embaixo, né, se você já assistiu The Batman, quantas vezes você já assistiu esse filme, e claro, deixa aqui a sua nota, o que você mais gostou desse filme. E então, desde que saiu, né, lá o primeiro trailer do The Batman do DC Fandom, já começou a ter um monte de teoria, né, a gente falou bastante aqui no canal, a gente analisando os trailers, né, especulando o que seria essa história, como é que seriam as resoluções, né, da trama desse roteiro. E aqui então nesse vídeo eu vou tratar de spoilers, né, trazer as principais dúvidas, questionamentos que o pessoal tava tendo nesse filme e explicar aqui, né, também falar da nossa visão de como é que foram resolvidos então essas dúvidas, essas grandes questões de The Batman. E bora começar aqui então pela primeira, que era o que muita gente tinha dúvida de como é que o filme ia tratar e era muito sugerido, era em relação à família Wayne. Se eles estavam envolvidos com a máfia de alguma forma, se realmente eles eram criminosos, né? E o filme ele deixa muito bem clara, né, a resposta para essa dúvida. Bom, é dito então que no passado, né, o Thomas Wayne então foi candidato a prefeito. E como um grande objetivo de campanha, né, ele tinha esse grande fundo aí, né, esse orçamento, né, para ajudar a cidade, que era o projeto de renovação de Gotham. Em determinado ponto do filme é mostrado que o Carmine Falcone, né, que é o grande mafioso da cidade, ele fala pro Bruce que ele tinha uma certa relação, né, com o pai dele, o Thomas. Eles até recriam um momento muito famoso, né, uma passagem muito famosa da HQ do Longo Dia das Bruxas, onde lá o Thomas Wayne, ele salva a vida do Carmine Falcone. E fica meio que nas entrelinhas que na HQ, né, ele salvou o Carmine, né, por causa que ele fez lá o juramento de Hipócrates, que é do médico, sempre tem que salvar a vida, né, independente da pessoa. Mas aqui no filme, né, o Falcone, quando o Bruce responde isso pra ele, ele só salvou a sua vida por causa do juramento. O Falcone dá uma risada, né? E aí a gente fica achando que realmente eles eram parças, né? Eles eram amigos de alguma forma. E aí tem uma das grandes revelações do filme. Que o que aconteceu foi o seguinte: o Thomas Wayne então veio da família dos Waynes, mas a Martha, ela veio de uma outra grande família, uma linhagem, né, de Gotham, que são os Arkham. Sim, os mesmos Arkham lá do asilo. A Martha é uma Arkham, mas tem um detalhe que essa família, ela tem um longo histórico, né, de pessoas enlouquecendo, né? E a família da Martha é cercada por tragédias e pessoas então que enlouqueceram, e a própria Martha, ela foi internada várias vezes no próprio asilo Arkham. E isso é um grande podre então da família Wayne, né? E teve um repórter que descobriu tudo isso e ia publicar essa matéria então que ia destruir, né, a reputação da Martha. E aí o Thomas recorre então ao Falcone, né, já que ele conhecia, sabia que o Falcone tinha os seus métodos, e aí esse repórter acaba morto pelo Falcone. E quando o Bruce descobre isso pelo próprio Falcone contando isso pra ele depois vai lá pro Alfred e diz: nossa, o meu pai então era um criminoso, mandou matar gente. Mas aí vem a outra versão então do Alfred, que ele diz que o Thomas, sim, ele recorreu ao Falcone, né, ele pediu isso, mas nunca falou que era pra matar, né, esse repórter. O Alfred até diz que o Thomas deveria saber o que o Falcone ia acabar fazendo, mas que ele se arrependeu totalmente, ele estava disposto a acabar com a campanha dele, que ele só queria salvar a Martha, né, ele não queria que ela tivesse esse estigma. Só que aí na noite que ele disse isso, né, o Thomas e a Martha Wayne foram assassinados. O que dá fortes indícios que foi então o Falcone que acabou matando, né, de alguma forma, os Waynes. Ou a outra possibilidade é, como o próprio Alfred diz, que foi um cara aleatório, né? O Falcone daqui a pouco queria matar os Wayne, mas chegou um cara aleatório lá, foi lá e matou os Waynes. Mas então o que fica muito implícito é que o Thomas não era um cara corrupto e tudo mais, e no momento, né, de fraqueza, então, para salvar, né, a esposa e talvez até o filho, que também ia acabar tendo esse estigma também daqui a pouco de ser louco e tudo mais, ele acabou recorrendo então ao Falcone, mas não queria lá que o cara fosse morto, então eles meio que colocam o Thomas como um cara que falhou,
pessoa, né? Mas não era de todo mal. Então, não, os Waynes não eram uma família super, hiper corrupta há centenas de anos e tudo mais. Indo então pro próximo questionamento que muita gente estava na dúvida é se tinha alguma menção em relação à Corte das Corujas. Porque numas declarações lá do Matt Reeves, ele falava que a corrupção estava há muito tempo e chegava nas camadas, né, mais altas de Gotham. Então meio que dava aquele que daqui a pouco podia ter aquela coisa do plano secreto, de ter uma entidade das sombras. E muita gente especulou da Corte das Corujas, até porque tinha aquele cartãozinho lá que tinha uma coruja. Opa, isso aí pode ser um indicativo, né? Olha só. Mas galera, não tem qualquer menção em relação à Corte das Corujas, seja qualquer mençãozinha assim, nada leva a crer que existe a Corte das Corujas nesse universo. Todo o subtexto da trama, ela mostra muito que são as pessoas então que corrompem, né, Gotham, que pegam esse sistema, principalmente o fundo ali de renovação é um grande exemplo disso, que são essas pessoas com poder que acabam levando isso pro lado negativo, né? Então a própria existência da Corte das Corujas, né, uma grande entidade, né, que fica ali jogando com essas peças e tem um grande plano por trás, ela acabaria, na verdade, sabotando todo o subtexto que nós temos aqui ao longo do filme. Que então é essas pessoas que corrompem Gotham, não tem um grande plano, né, que orquestra essa corrupção de Gotham. Mas enfim, nesse filme não tem grandes indícios, coisas relacionadas à Corte das Corujas, mas nada impede daqui a pouco no futuro seja revelado de alguma outra forma ou eles coloquem esse vilão na história. Mas aqui, só baseado nesse filme, não tem nada de Corte das Corujas. Ah, outra coisa também que estava muito sugerida nos trailers era se o Charada sabia que o Batman era o Bruce Wayne. Isso porque aparece lá o Edward falando, né, o nome, né, do Bruce Wayne naquela narração dele magnífica. E quando chega então aqui nessa parte no filme, é feito de uma maneira muito criativa. Por que não o Charada não saber que o Bruce Wayne é o Batman? Isso é revelado na grande cena que tem entre os dois, né, que é quando o Batman vai lá interrogar o Charada em Arkham. A gente vê por esse diálogo que o Charada ele admira muito a figura do Batman, sabe? Ele focava muito no Batman. E ele tinha bastante inveja do Bruce Wayne, mas ele não sabia, né, que ele era o Batman. Então por isso que ele trazia toda hora ali na conversa e o próprio Batman, né, ele fica suspeitando, achando que o Edward sabe, né, que ele é o Bruce Wayne. Mas não, na verdade, né, o Edward Nygma, ele era um órfão, então, que ele viveu naquele orfanato de Gotham, que era onde era a mansão Wayne. Ela seria o grande chamariz daquele fundo de renovação de Gotham, mas como depois o Thomas morreu e esse fundo foi atacado pelos corruptos e os mafiosos de Gotham, esse orfanato ficou sem grana nenhuma e o Charada ele teve que viver na pobreza, né, dividido o quarto com um monte de outras crianças, era muito frio, ele era mordido por ratos, cara, ele fala de um passado terrível. E aí ele viu o Bruce Wayne lá, que também era um órfão como ele, e aí ele externava todo nessa angústia que ele tinha, né, que pô, olha só as pessoas tendo pena lá do órfão, né, Bruce Wayne, e eu aqui que também sou um órfão, tô aqui me ralando, mas ninguém tem pena de mim. Então o Charada ele tinha essa relação de ódio com o Bruce Wayne, ele até tenta matar o Bruce Wayne, né, ao longo do filme, e ao mesmo tempo ele admirava o Batman, que é o Bruce Wayne, olha só. Mas nessa cena do interrogatório fica muito claro, né, na hora que ele fala pro Batman que a gente não conseguiu matar só um, né, que foi o Bruce Wayne. Aí a gente vê até o próprio Batman dando uma respirada assim, ufa, ele não sabe que sou eu. E ainda falando mais então sobre esse ponto do Charada e o que foi revelado sobre ele então cresceu, né, como órfão, cresceu na pobreza, ninguém deu oportunidade pra ele, e ele trabalhava então como um contador, mostrando que ele era um cara bem inteligente. Até essa parte dele ser um contador, né, numa grande empresa e ninguém olhar pra ele ser um desconhecido, isso tem no ano zero também. Mas enfim, uma outra dúvida dentro do Charada que as pessoas tinham era se daqui a pouco tinha mais de um cara sendo Charada, né, se daqui a pouco tem um plot twist aí, tem uma reviravolta. Mas não, galera, o que é fortemente sugerido aqui no filme é que ele era realmente aquele cara que usava aquela máscara lá de inverno bizarra. Ele queria usar uma máscara como o Batman, né? Então ele quis fazer o seu próprio traje. Mas embora ele seja realmente o Charada principal, não ter outro cara atuando, mas a gente vê no final do filme que tem lá o Batman tendo confronto com outros caras que gostam do Charada, né? E se vestem como ele. Mas eu não conto aqui esses caras como Charada, não. Eles só eram outros caras que visitavam lá o fórum, né? Da Deep Web do Charada. E o Charada foi lá e colocou eles como parte do plano, né? Que é aquela parte final que vai ter um atentado contra aquela prefeita, nova prefeita de Gotham. Mas no final, então, nós tivemos só um Charada mesmo. Mas, galera, a gente tá falando de vilão aqui. E assim, ó, próximo do lançamento do filme,
Muita gente falava então de um corte também, né, que teria uma participação então do ator o Barry Keoghan. Muita gente especulava, né, quem que esse ator estava fazendo, porque em determinado momento ele era acreditado como policial, mas aí vazou uma lista das participações e ele tá acreditado como prisioneiro de Arkham misterioso, que não dá pra ver. E sim, galera, próximo então do final do filme, né, ali nos 15 minutos finais, nós temos uma cena em que é revelado então ali o ator, o Barry Keoghan, um cara que realmente tem que ser o Coringa, sabe? Tá todos os indícios ali. Nós temos uma cena mostrando, né, o Charada preso ali no asilo Arkham, né, que ele tá vendo na TV o Batman ajudando lá depois daquela enchente, né, de Gotham. E aí ele tá se sentindo mal, ele tá chorando lá. E aí vem um cara da cela do lado que começa a falar com o Charada, ele começa a ser amigável, querendo ser amigo dele. E enquanto o papo vai se desenrolando assim, a gente vai vendo mais coisas desse prisioneiro, tá? A gente consegue ver o rosto dele nas sombras, mas a gente consegue ver certos contornos, o cabelo, um pouco assim da cara. E assim, o Barry ali, ele é o Coringa, sabe? Até porque mais pro final ele solta uma risadinha de Coringa e não tem o que fazer. O cara vai ser o Coringa. E tem uma coisa curiosa nesse diálogo, que parece que o Coringa ele tá querendo realmente virar amigo ali do Charada, mas tá meio que manipulando ali pra daqui a pouco eles formarem uma dupla, sabe? Ele tá querendo um aliado ali dentro. E isso fica fortemente sugerido, né? Até o Coringa ali, ele faz uma charadinha pra conquistar, né, a confiança do Charada, ele faz uma charada que a resposta é um amigo. Então o que a gente pode ter aí de fortes indícios é que daqui a pouco numa sequência, ou daqui a pouco numa série, sei lá, a gente veja esse Charada mais vezes, tá? O Charada então ele acaba preso, ele não morre, não acontece nada, e aí ele poderia acabar virando, né, um aliado do Coringa, né? E daqui a pouco o Coringa esse pode ser o grande destaque para uma sequência do The Batman. E no contexto geral até é importante essa cena porque ela mostra que realmente existe então o asilo Arkham e tem bastante prisioneiros insanos ali. No caso tinha o Coringa, mas daqui a pouco pode ter outros que a gente não sabe, não foi revelado. Então aí o Matt Reeves ele deixa aberto uma possibilidade para no futuro ele colocar outros, né, vilões aí insanos que talvez já estavam presos aí no asilo Arkham. Então tem muita possibilidade aí com essa cena. Uma outra coisa importante também que acontece é a cena final do filme, é a despedida do Batman com a Selina Kyle, a Mulher Gato. Os dois constroem uma relação muito legal ao longo do filme, né? Mas a Mulher Gato deixa muito claro que ela tá querendo sair de Gotham, que ela não aguenta mais esse lugar. Até porque no filme é revelado que ela é filha do Carmine Falcone. A mãe dela trabalhava lá no clube do Iceberg e também fica sugerido que foi o Falcone que matou a mãe da Selina. Então uma cidade assim que só traz péssimas lembranças, né? Ela também tem uma amiga ao longo do filme que também é assassinada aí por esse lado da máfia. Então assim, dá pra entender bastante, né? Porque que a Mulher Gato no final do filme ela acaba indo embora. Mas pelo que a gente conhece, né, da Mulher Gato nas HQs ou várias histórias, ela sempre faz esse lance, né, de vou embora, lá e ela vai pra algum outro lugar, faz uns crimes lá, volta pro Batman porque tem uma outra coisa acontecendo em Gotham. Então assim, eu acho impossível ela não aparecer daqui a pouco numa sequência ou num filme ela ficar fora e no outro ela retornar, sabe? Até porque a Zoe Kravitz manda muito bem como Mulher Gato nesse filme. O interessante é que ela menciona, né, o lugar que daqui a pouco ela esteja indo, ela fala assim, daqui a pouco eu posso ir pro norte, pra Bloodhaven, talvez. Bloodhaven é a cidade que é conhecida, né, no universo da DC, principalmente, né, onde o Asa Noturna atua. Mas não que eu acho que vai ter um Asa Noturna lá. Mas isso pode ser um ótimo link daqui a pouco pra uma série solo ali no HBO Max da Mulher Gato numa outra cidade. Pode ser Bloodhaven ou pode ser numa outra localidade. Mas com certeza eu acho que eles deram essa deixa dela ir embora de Gotham pra ter uma aventura solo, fazer uma série de assalto ou um filme solo dela. Eu gostei porque abre essa possibilidade de a gente poder explorar mais, né, essa Mulher Gato da Zoe Kravitz. Mas com certeza ela retorna num próximo filme aí do Batman do Robert Pattinson. E bom, a gente já falou aí dos mistérios do Charada e também da Mulher Gato, mas também teve um outro grande chamariz aí desse filme, do elenco, né, desse filme, que foi o Pinguim do Colin Farrell. E aqui o Pinguim, ele é realmente aquele cara que tá no meio termo, sabe? Ele é um cara ainda que obedece muito Falcone e tá numa hierarquia mais baixa. Mas chega no final do filme e é revelado que o Falcone, ele até agiu com a polícia lá pra delatar uma outra família mafiosa, mas no fim ele é um X9. E isso dentro da máfia não é tolerado. E até como o Falcone acaba sendo morto pelo Charada, fica então um vácuo ali de quem que vai assumir então o controle, né? E chega no final do filme, aparece ali o Pinguim, ele tá, né, na sala ali de onde era do Falcone, mas agora ele que tá ali no comando. E então a gente entende que o Pinguim vai querer sim tomar o poder e virar então assim o grande mafioso no lugar do Carmine Falcone. E essas disputas talvez de territórios, de vácuo de poder entre as grandes famílias
de Gotham pode ser a trama principal pra série que vai ter na HBO Max do Pinguim do Colin Farrell, né? Que ele vai ser o principal dessa série. E imagina que legal a gente ver todo esse contexto aí, meio poderoso chefão de Gotham, né? Com várias famílias, né? Ver os caras ali, um tentando matar o outro. E quando vê, a gente pode acabar vendo aí outros grandes vilões ou até mafiosos, né? Do universo do Batman na série do Pinguim. Então, olha só, é outra deixa de série que esse filme deu, né? Deu uma deixa ali pra Mulher Gato ter um filme ou uma série solo e deu essa também pro Pinguim. A outra deixa também foi para a polícia de Gotham, que no final desse filme o Gordon, que era um tenente, você vê que ele vai assumindo cada vez mais protagonismo dentro da polícia. E como o comissário acaba sendo um alvo e morre, né, durante o filme, daqui a pouco na sequência ou na própria série que vai ter da polícia de Gotham na HBO Max, a gente possa ter o Gordon já como comissário. Então olha só quantas frentes ou deixas, né, esse filme do The Batman deixou para possíveis filmes ou séries spin-offs na HBO Max. E quem sofre muito nesse final é a própria cidade de Gotham. E como a gente pôde ver alguns trailers, já tava na cara, né? O plano do Charada, então, envolvia explodir várias barragens ali pra alagar mesmo a cidade, tá? No final do filme ele consegue destruir, né, essas barragens, então Gotham é inundada. E o filme termina com ela, né, em estado de lei marcial, com a Guarda Nacional vindo ali pra ajudar a cidade. E a gente não sabe se isso vai acabar sendo, então, levado pro próximo filme, né? Vai se passar alguns momentos depois, ou já vai dar um pulo de tempo e Gotham já vai estar normal, sabe? Mas, de novo, isso é uma outra possibilidade que o filme deixou em aberto. Daqui a pouco o próximo filme ele é até parecido com o Ano Zero lá, que a cidade ela é separada ali do país, ela fica sob lei marcial e aí o Batman acaba virando ainda mais um vigilante ali. É uma possibilidade, mas é legal então reforçar então que Gotham ela termina, né, então bastante inundada ali, sabe? Tá completamente inundada a cidade. E por fim uma coisa muito suspeita, né, e que é bom talvez a gente tentar explicar aqui, é no momento ali da batalha final que o Batman, né, ele tá lutando com alguns capangas, então aqueles seguidores, né, do Charada. E em determinado momento a Mulher Gato vem pra ajudar o Batman, mas o Batman tá muito ferido, e aí a Mulher Gato é acertada e parece que ela vai morrer, e aí o Batman, que tá muito fraco, cara, ele acabou de levar um tiro assim na armadura, mas ele tá completamente sem forças, ele mal consegue se levantar. E aí o Batman, ele pega uma espécie de líquido, assim, que a gente vê que é meio verdinho, assim, e aí ele se injeta com esse líquido. E assim, ó, num passe de mágico, o Batman, que não tava conseguindo nem levantar, ele consegue levantar, ele tá completamente tomado com raiva, né, até uma cena do trailer lá que tá a Mulher Gato espantada e o Batman batendo e batendo. É esse momento aí, ele coloca esse líquido aí que deixa ele quase perdendo a cabeça e ele vai lá e fica batendo no cara, mas não chega a matar. Mas aí a gente fica se perguntando, né, o que será que era esse líquido? Uma possibilidade muito forte e que é mostrada também no filme é que tem uma droga que tá circulando ali na cidade que é a gota e talvez essa seja essa substância que ele tem usado. Mas assim, a outra coisa que a gente pensou é no veneno, né, que é aquela substância famosa nos quadrinhos do Batman que até é a principal força do Bane. Porque assim, a cor dessa substância ela lembra muito o veneno. E o próprio efeito que ela teve no Batman, assim, dele tá quase morrendo, do nada ele se injeta, ele já, né, pô, ganha uma força, assim, ele já ganha aquela adrenalina. E então daqui a pouco é outra coisa que talvez o Matt Reeves deixou em aberto, que é essa substância misteriosa. Será que é gota? Será que é o veneno? A gente pode ver isso na sequência. E pra terminar, o The Batman tem sim uma cena pós-crédito. Isso me pegou de surpresa, que eu achei que não ia ter esse tipo de coisa, né? E assim, é uma cena pós-crédito complicada que ela dura segundos. Não é nada demais, tá? Então é a cena depois que acaba todos os créditos mesmo, a tela fica preta e aí aparece alguém digitando, né? Como se fosse naquele site do Charada lá que o Batman e também teve naquele ARG lá, que aí aparece alguém digitando com as letrinhas verdes e só escreve assim, ó, tchau, tchau. E aí aparece uma mensagem muito rápida, assim, ó, é impossível de ver. Eu fui 2 vezes na sessão e na segunda vez eu tentei enxergar algo, mas assim, ó, eu não consegui até o momento dessa gravação, ainda ninguém tinha falado o que é. Oi pessoal, é o Gabriel aqui interrompendo o vídeo do Marcelo, porque esse negócio envolvendo a cena pós-crédito, eles conseguiram descobrir mais ou menos o que aparece na mensagem final. Porque a gente tem um ponto de interrogação do Charada e logo em seguida tem um frame muito rápido com um texto, e esse texto tá levando para aquele site ratalada.com. E segundo alguns relatos das redes sociais, esse site continua sendo atualizado, cada vez mais com outras charadas do Charada. Então, daqui a pouco, existe algum tipo de easter egg nesse site que possa talvez revelar alguma coisa nova sobre o filme. Mas até o momento nada foi encontrado. Eu, por exemplo, tentei colocar a mensagem de texto, né, o tchau tchau, bye bye, mas infelizmente não trouxe nada novo. Eu acho que essa daí era muito óbvio, infelizmente não trouxe nenhum resultado. Mas enfim, tem outras pessoas tentando investigar o site para ver se acha alguma outra coisa, mas até o momento, de fato, nada foi encontrado. E agora sim, a gente volta pro Marcelo.
Mas assim, essa cena pós-crédito é só isso mesmo, é só alguém digitando tchau, tchau, como se fosse o Charada, e essa mensagem piscando rápida. É só isso. Mas então, galera, esse foi então o nosso vídeo, né, de final explicado, falando aí sobre os principais mistérios que o pessoal tava tendo em relação ao filme do The Batman. Mas agora eu quero saber de vocês, pra vocês aí que já assistiram o filme, né, o que vocês acharam dessas soluções? Vocês gostaram ali da resolução que teve do Charada, do passado dos Wayne? Deixa aqui nos comentários. E galera, já sabe também, né, se inscreve aqui no canal pra saber absolutamente tudo sobre Batman. Clica também aqui no sininho pra receber todas as notificações aqui do nosso canal. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.